Você manipula ele pra te servir ao invés dele. Fodeu. Calma, Calabreu. Calma, vontade de beber cianeto. Calma, vazio que assombra meu peito e desola meus sonhos. Kardec quer me aprisionar no mundo material. Não aguento mais o fardo desta realidade. Quero obter a paz que transcende a carne. Kardec, né, pessoal? Acho que pelos memes vocês já devem ter entendido qual que vai ser o nosso assunto de hoje. Vou falar um pouco a respeito do demiurgo, o falso deus do gnosticismo, né? E também um pouco sobre essa nova onda New Age que está surgindo. Quando a gente vê uma coisa que é tão assim distante, se tornar um meme, se tornar uma coisa assim consumida pela grande massa realmente, a gente percebe que essa coisa está em evidência. E é o que tem acontecido agora com todos esses movimentos New Age que vem se tornando muito mais forte nesses últimos 2 anos, principalmente. E de certa forma, a maioria desses memes, né, giram em torno ou da gnose ou do demiurgo. Mas o que de fato é tanto o demiurgo como a gnose? Vou falar um pouco disso agora. O termo demiurgo significa algo como artesão ou criador público. E nos textos gnósticos, o demiurgo é uma entidade inferior, arrogante que pensa ser Deus, mas não é Deus. Ele cria o mundo físico e aprisiona as almas nele, como um carcereiro espiritual. Ou seja, de certa forma a gente já está no inferno. Olha só que bizarrice, né? A gente de certa forma já está numa prisão da carne para o espírito. Esse ser, ele manipula, distorce, divide, ele opera através das instituições, das ilusões sensoriais, dos sistemas de poder. Tudo que nos prende ao material e nos afasta da consciência divina é simbolicamente uma obra dele. Então a gente pode dizer também que o demiurgo é o arquiteto da Matrix, que controla a vida dos seres humanos, né? Essa busca incessante por significado, tanto a corrida de ratos, quanto a busca pelos prazeres, tudo isso seria uma obra do nosso corpo físico, que de fato está aprisionado pelo demiurgo. Em alguns textos, o demiurgo ele é referido como se ele fosse o Deus do Antigo Testamento. Então, segundo esses textos, a gente teria aí tanto os cristãos, né, e também os judeus, de certa forma adorando o demiurgo, só que sem saber que é ele, porque ele está nessa representação de Deus antes de Cristo, que seria o Deus do Antigo Testamento. E supostamente também o demiurgo seria, de certa forma, o criador da roda de Sansara, que a gente não consegue se libertar do ciclo de eternas reencarnações. Isso se encaixa um pouco em culturas mais orientais, como o budismo e o hinduísmo, mas ele também pode, digamos que logicamente, ser associado a essa outra vertente da cultura religiosa. E dá para perceber, né, só por esse pouco que eu falei, poucos minutos, que o demiurgo é o final boss da parada, né? Ele é o vilão supremo. Porque de certa forma, segundo o gnosticismo, ele não pode ser vencido pela fé, né? Ele, até que as pessoas, né, nem a maioria das pessoas não sabe da existência dele. Eu mesmo não sabia há muito tempo, quer dizer, muito tempo não soube. Mas, segundo os gnosticistas, a única maneira de realmente derrotar o demiurgo é obtendo a gnose. E o que é a gnose? A gnose é a salvação, segundo os gnósticos, né? Falei muito isso já, desculpa. Que ela não vem pela fé cega, nem pela obediência, mas por um processo interno que se chama gnose. Significa conhecimento, mas não o comum. É um conhecimento interior, direto, intuitivo, de que você não é deste mundo. De que sua verdadeira essência é divina,
está aprisionada em um corpo e um sistema que tenta te manter adormecido. Gnose não é leitura, não é revelação. É quando algo dentro de você diz: isso tudo é uma encenação. Tem algo de errado aqui. Isso combina com várias frases, né, que a gente já viu aí de filósofos, né, que vós sois deuses. Acho que isso está na Bíblia. Tem aquela outra também que conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Ou seja, diversas vertentes falam sobre esse conhecimento divino e espiritual ser uma coisa interna e não exatamente o que a religião prega, né? Que essa busca pela iluminação ou pelo reino dos céus. Pela iluminação até que faz sentido se você partir do pressuposto que a iluminação vem de você e não para você. Os gnósticos também têm o pensamento que além do demiurgo, que seria o falso Deus, existiria também o verdadeiro Deus, que seria de fato o criador de um mundo do espírito. E esse mundo do espírito, ele parece muito com o mundo das ideias de Platão, porque segundo os gnósticos, de certa forma, tudo que está nesse mundo da carne é uma cópia imperfeita do que é divino. Isso me lembra muito o que Platão dizia, né, que todas as coisas materiais são uma cópia do mundo das ideias, só que de maneira imperfeita. Provavelmente eles tiveram essa influência, talvez não diretamente ou indiretamente, eu não sei, mas esse paralelo ele é simplesmente impossível de você não fazer ele. Acho que faz muito sentido pensar que essas duas coisas de certa forma estão interligadas. Bom, esse tema com certeza é muito interessante no meu ponto de vista. Não vou dizer que eu acredito, mas infelizmente eu acho que aqui no Brasil a gente leva tudo que não for estritamente religioso de certa forma na brincadeira, né? Não tô falando pessoas específicas, mas a gente como um povo. Até porque isso virou meme em praticamente todas as esferas, né? Então, sim, talvez esse meme que a gente vê e dê risada seja mais uma armadilha do demiurgo para deixar a gente preso aqui. E assim eu me despeço. Peço para vocês, se gostarem desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, dê aquele like para fortalecer e também, se possível, ative aí as notificações. Eu faço isso daqui apenas por hobby mesmo, mas com certeza seria mais gratificante ter pessoas que possam também estar compartilhando suas ideias, comentando, discordando. Acho que isso tudo é uma ótima ferramenta para crescimento e para o autoconhecimento, né? Então um abraço para vocês, meus amigos. Até mais.